a respeito do bautismo em el Espírito Santo. O bautismo em el Espírito. O bautismo em el Espírito Santo. E para isso é importante entender de todos os bautismos que estamos passando. Se é crente, ele tem que ter conhecimento, senão, às vezes só nos quedamos llenos, tal, pero deixamos passar muitas coisas más. Então devemos estar atentos. Já falamos aí a respeito do bautismo de Juan, já falamos do bautismo em el cuerpo, já falamos do bautismo em las águas, e hoje estamos falando do bautismo em el Espírito Santo. Eu já vou orar para que Deus pueda, por misericórdia, me usar nesta noite, e aí já entramos já em tema na palavra. Senhor Deus, Padre Santo, Tu és todo poderoso, ó Deus. Quero pedir-te aqui em nome de Jesus, usa este pecador, ó Deus. Sou um miserável, Padre Santo, que Tu has visto graça em mim, ó Deus, e por misericórdia estou aqui. Usa-me, ó Senhor Deus, para que a palavra chegue ao destino, que a palavra chegue, Senhor Deus, aos necessitados. Eu sou necessitado de Tu palavra. Ó Senhor Deus, somos necessitados, Deus. Trabalha em nossas vidas, nos ajuda, ó Padre Santo, para que Tu reino se estabeleça. Que quanto mais conhecimento temos de Tu palavra, mais poder, ó Deus, se manifeste em nós outros por ele conhecimento. Te damos graças por todo em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Muito bem. Vamos então falar a respeito do bautismo em Espírito Santo. Já falamos do bautismo de Juan, do cuerpo, das águas e agora do Espírito Santo. É importante entender que este bautismo em Espírito Santo já se falava desde o Antigo Testamento. É aquilo que eu sempre digo. Não? Quando lemos o Novo Testamento, sempre tem referência em Antigo. Não? Então, o Antigo sempre é sombra do que passa no Novo Testamento. E o batismo em Espírito Santo já se falava desde Moisés. Moisés já falava do batismo em Espírito Santo. E isto vamos ver em Números. Se abrir nossas Bíblias, em Números, capítulo 11, de versículo 9, 11, de versículo 29, perdão. Já está dizendo assim: Moisés respondeu: Tienes tu selo por mim? Ojalá todo o pueblo de Jeová fosse profeta, e que Jeová pusiera su espírito sobre eles. Ou seja, se Jeová já pudera llenar, não? Revestir todo o pueblo dele, revestir em espírito, sim? Para ter este revestimento, não? Para ser usado como profeta, hay que estar lleno do Espírito Santo, hay que estar lleno do poder de Deus. E Moisés aqui, na época que já estava ali em deserto, estava dizendo aí, orando, falando com o Senhor a respeito disso. Então, aí foi o início aí para poder dizer, bueno, desde quando se habla disso? Porque Jesucristo chega prometendo algo assim de repente? Não. Moisés já estava clamando para que o Espírito de Deus se manifestasse em meio do povo. Então, aí já empieza em Números capítulo 11, versículo 29. Então, aí foi a primeira, foi a petição de Moisés. Agora podemos falar um pouco a respeito das profecias, sim? Que já conhecemos. Podemos ir em Joel, capítulo 2, Joel 2, versículo 26 a 32, que diz assim: Comereis hasta saciar e alabareis o nome de Jeová, vosso Deus, el qual hizo maravilhas com vosotros, e nunca jamás será mi pueblo avergonzado. E conocereis que em meio de Israel estou eu, e que eu estou Jeová, vosso Deus, e não há outro, e mi pueblo nunca jamás será avergonzado. E quando vamos para o versículo 28, que já empieza a falar do derramamento do Espírito, diz assim: E depois de esto,
Después de essas coisas, depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne, e profetizarão vossos filhos e vossas hijas, vossos ancianos sonharão, e vossos pobres verão visões. Se podemos hasta continuar, pero aqui já está, poderia estar em 32, pero aqui em versículo 28 já está muito claro para nós outros a respeito do derramamento, não, da profecia de Joel, a respeito do derramamento do Espírito Santo, que é quando se derrama o Espírito Santo, que já sabemos o que passou em Hechos, que vamos ver, não, que se foi derramado o Espírito Santo para o povo de Deus, para aqueles que tinham aceitado Jesucristo como Senhor e Salvador. Antes não se pode, então se há a necessidade de aceitar. Mas aqui é importante entender que Joel já estava ali profetizando. Podemos ver também em Isaías 44, né? Isaías 44, do versículo 3, que diz: porque eu derramarei água sobre o sequedal e rios sobre a terra árida. Mi espírito derramarei sobre tu geração e mi bendição sobre tus renuevos. Foi o que passou com a chegada, não? Com o derramamento do Espírito Santo. Estava nesta época, não? De uma terra árida, não? Que não se produzia, não? As pessoas não se produziam porque havia a necessidade da venida de Jesucristo. Acuérdate que para chegar a Jesucristo, a igreja se quedou, vamos dizer assim, o povo de Deus se quedou 400 anos em silêncio. Não? Se quedou parado ali 400 anos. Sim? Então, se a partir de aí, com o anúncio ali de João Bautista, que é o último profeta, e aí vem Jesucristo, e a partir de aí vem a promessa do derramamento do Espírito. Então, se havia ali sequia, havia ali falta, não? Deste calentamento do Espírito Santo. Então, se haveria a necessidade, pero Isaías já estava profetizando, já estava levando a profecia que haveria de chegar este dia. Amém. Agora podemos ver em Juan, a última profecia, que foi Juan que profetizou em Mateus capítulo 3, versículo 11. Foi o último profeta, e a última profecia, não, bíblica, sim, onde está em Mateus capítulo 3, versículo 11, ele diz: eu a verdade os bautizo em água para arrependimento, pero el que viene tras mim, cujo calçado eu não sou digno de levar, és mais poderoso que eu, ele os bautizará em Espírito e em fogo. Bautizar em Espírito e em fogo, Jesus. Então, se Jesus ali bautiza, então se já havia a profecia, a última profecia, passamos por Joel, Isaías, tá, a chegar aí Juan, não? E ele já falando a respeito. Pero hablamos aí do primeiro que pide, que foi Moisés. Estamos falando ainda dos profetas que estavam nas profecias, a profecia a respeito do bautismo do Espírito Santo. E agora vamos falar da promessa. A promessa que hace é o próprio Jesucristo. Então, se havia as promessas de Deus, não havia as profecias do pedido de Moisés, depois das profecias, ou seja, Deus escuta a Moisés e Deus então se usa os profetas para dizer que vai haver o derramamento do Espírito Santo. E podemos ver em Juan capítulo 14, versículo 16 e 17, esta promessa por ele próprio Jesucristo, dizendo: se me amais, guardais meus mandamentos, eu rogarei ao Padre que os dará outro Consolador, que é o Espírito Santo, para que este com vosotros para sempre, ele é Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, ao qual o mundo não pode receber, porque não lhe vê, nem lhe conoce, pero vosotros lhe conheceis, porque mora com vosotros e estará em vosotros. Ou seja, já a hora já é a promessa. Primeiro,
as profecias, ¿no? Deus na boca dos profetas, pela hora do próprio Jesucristo fazendo a promessa. Pero para que isto se cumpla, havia a necessidade da morte vicária e havia a necessidade da ressurreição de Cristo. ¿Sí? Para que o Espírito Santo pudesse vir. Ou seja, havia a necessidade de uma grande vitória por parte de Jesucristo para que o Espírito Santo tenha. Por isso que o Espírito Santo não podia vir antes. Havia as profecias, mas ele não podia estar. Mas agora com Jesus, já está dizendo, porque eu vou cumprir tudo. Eu vou cumprir com meus compromissos, não? Vou cumprir com o meu chamado aqui na terra. ¿Sí? E assim que eu vou. Sí, assim que vou, enviarei, pedirei ao Padre enviar o Espírito Santo para que esteja com vocês, para que vocês não se quedem órfãos, para que não se quedem solos. Amém. Então, vemos em Hechos 2, versículo 1 e 4, a venida do Espírito. Então, passou da promessa para a venida, a concretização, a realidade. Não é mais uma profecia, não, porque às vezes escutamos, Deus vai te dar tal coisa, não, às vezes um profeta aí do Novo Testamento, não, dos dias atuais, não, que é diferente, já a respeito desse, que é diferente do profeta do Antigo Testamento, não, e da época bíblica aqui. Então, às vezes recebemos aí uma profecia e às vezes cai hasta não olvidamos hasta da profecia. Às vezes não levamos muito em sério as profecias. Mas quando chega a realidade, podemos, mira, não? As profecias. Eu me acordo que pedi uma bendição. Me acordo que que Deus usou o profeta para falar comigo. E sei que Deus está diretamente comigo. Que é Jesus Cristo falou diretamente comigo. Pela hora, chegou a hora da venida do Espírito Santo, ou seja, agora chegou a hora de minha bendição. Então, em Hechos, capítulo 2, versículo 1 e 4, que podemos ler assim, quando chegou o dia de Pentecostes, já, não? Este dia que se celebrava ali todos os judeus, estavam todos unânimes juntos. E de repente, ou seja, quem estava junto? Na igreja de Cristo, amém, esperando a venida do Espírito Santo. E ver, porque antes se quedavam com medo, porque não tinha o Espírito Santo. É diferente. Imagina-te, depois do arrebatamento, sair para predicar o Evangelho sem estar com o Espírito Santo, sem estar revestido com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai estar hasta a venida de Cristo. Depois, encontra uma maneira, não? Por isso que depois só perdendo a vida. Então, você tem que tomar cuidado. Agora somos muito bendecidos, pero não agradecidos. Não? Somos muito bendecidos por o Espírito Santo que está conosco, pero nem todos são agradecidos por este poder que está conosco e que habita em nós. Ele habita desde quando aceitamos Jesus Cristo. Sim? Pero agora é na hora de estar revestido. Não só o Espírito Santo está, é estar lleno, é estar aí demasiado lleno do Espírito para poder levar o Evangelho. E diz, de repente, vindo do céu um estruendo, como de um vento recio que soprava, e o qual llenou toda a casa onde estavam sentados. E se lhes apareceram línguas repartidas, como de fogo, assentando-se sobre cada um deles. E foram todos llenos do Espírito. Ou seja, foram todos bautizados ali no Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes dava que falassem. Já falamos a respeito de falar em outra língua, já entramos em detalhes a respeito disso. Hoje estamos tratando especificamente em o bautismo no Espírito Santo, sim? Senão não nos dá tempo. Sim? Então, quando houve a petição de Moisés, houve os profetas que Deus usa, não? Que os profetas são boca de Deus aqui na terra, usa os profetas, e o último profeta, Juan, em seguida já vem Jesus e promete: não te preocupes que vosotros não vão se quedar solos, e logo depois que Jesus sube ao céu, sim, o dia de Pentecostes, chega ali
a venida do Espírito Santo, onde eles estavam ali todos dentro ali de uma casa, esperando, com medo de morte, não? Los seguidores de Jesucristo, não? Los evangelistas, os discípulos, não? Estavam ali reunidos e com medo, não? Porque é difícil, não? Porque o maestro não está mais. Eu vi que ressuscitou, eu vi que subiu ao céu, vale? Pero, onde vou me quedar? Para onde vou agora? Porque enquanto está Jesus, está bem. Pero quando ele não está, aí complica. Não? Então, enquanto, por exemplo, há um pastor que cuida bem, não? Pero se não há uma igreja, não há um pastor que cuida, o que vamos fazer? Se eu não tenho um pastor para cuidar de mim, não? E vocês não têm a mim, então, o que vamos fazer? Para onde vamos? Para onde vamos seguir? Não? Então, isso para entender um pouco do que passava os discípulos, as dificuldades que eles tinham. Então, se havia a necessidade de se llenar do Espírito Santo. Sabemos que Pedro era muito valente, mas também muito medroso. Não? Pedro só teve coragem porque ele só resolvia as coisas com violência, Pedro. Não? Pedro solo começou a cambiar, teve um câmbio de repente em seus hechos, a partir do momento que recebeu o Espírito Santo. Teve autoridade para subir para lá, tinha autoridade para predicar, que antes ele não tinha. Não? E nenhum deles tinha, tanto que todos eles se escondiam, se quedavam ali em seus escondites, estavam ali na casa, ali, esperando a promessa que Jesus havia hecho. Podemos ver também que não foi só em dia de Pentecostés, pero depois o Espírito Santo continuou bautizando as pessoas eram bautizadas por el Espírito Santo depois em decorrer da história bíblica. Podemos ver primeiramente em Éfeso, que passou, podemos ver vamos primeiro em Hechos 10, capítulo 44, sim? Depois falamos de Éfeso. Hechos 10, de 44 a 48, que diz: Mientras aún habla Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que oíam o discurso de Pedro. E os fieles de la circuncisión que haviam venido com Pedro se quedaram atônitos de que também sobre os gentiles se derramasse o dom do Espírito Santo, porque los oían que hablavam em línguas e que magnificavam a Deus. Então respondeu Pedro: ¿Puedes acaso alguno impedir el agua para que no sea bautizado estos que han recibido el Espírito Santo também com vosotros? E mandou bautizá-los em nome do Senhor Jesus. Então lhe rogou que se quedasse por alguns dias. Ou seja, Pedro tinha autoridade. As pessoas chegavam, os judeus ali que estavam circuncidados, não? Pero estavam ali, aceitaram Jesucristo junto com os gentiles, não? Chegando para escutar a prédica de Pedro, porque Pedro então já estava cheio do Espírito, cheio de autoridade. E a pessoa escutava a prédica, aceitava Jesus e já poderia já era bautizado no Espírito Santo, ia para o batismo nas águas, já vê a respeito disso. Hoje há que passar por um montão de coisas, porque a pessoa não tem nem ideia do que é, aceita Jesus, mas não tem nem ideia do que está aceitando. Não, às vezes aceita uma festa, a pessoa aceitou Jesus, mas não tem nem ideia do que é. Não? E não pode, naquele momento, já estar aí cheio do Espírito, porque nem sabe, nem conhece o Espírito Santo, não teria conhecimento. Acorda-te que não, quando Pablo estava passando e perguntava ali e como, não, em que foi este bautizado, não? Batismo é batismo de Juan, porque não conosco, batismo de las águas, nem conosco, não? Lo mesmo do Espírito, não? Não conosco, então se não conosco, não pode ser bautizado.
no Espírito Santo, hay que tener el conocimiento. E naquela época se escuchava um discurso, se escuchava uma prédica, e a pessoa já aceitava Jesus e saía lleno do Espírito. Tinha a compreensão. Hasta os gentiles. Tamanha sede, não? E temor a Deus. Porque o Espírito Santo é que convence o homem. Não? Amém. Podemos ver também o bautismo em Éfeso, sim? Depois que aceitaram Jesucristo como Senhor e Salvador, vou ler Hechos capítulo 19, versículo de 1 a 6. Depois vocês estudam melhor em casa. Hechos 19, de 1 a 6. Aconteceu que, entretanto, que Apolos estava em Coríntio, Pablo, depois de recorrer às regiões superiores, vino a Éfeso, e hallando a certos discípulos, lhes dijo: recebiste o Espírito Santo quando creiestes? E eles lhe disseram: se nem sequer hemos ouído se há Espírito Santo. Bom, porque estava hablando, nem sabe se escutaram falar do Espírito Santo. Então se dijo: em que pues fuestes bautizados? Eles disseram: e el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizou com um bautismo de arrependimento, dizendo ao povo que creiessem em aquele que vendria depois dele, isto é, em Cristo Jesus. Quando oyeron esto, foram bautizados em nome do Senhor Jesucristo. E havendo imposto as manos, vino sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então, quando tiveram entendimento, não é só porque aceitei, porque escutei a prédica ali de Juan Bautista, sim? Foi só depois que tive entendimento a respeito do batismo nas águas, entender de Jesus Cristo, o batismo nas águas, se quedaram já gêneros, já foram bautizados no Espírito Santo. Às vezes a pessoa foi bautizada no Espírito Santo, não conhece a Bíblia, não tem conhecimento de nada, não tem nada, só porque escutou um falar, a pessoa chega de repente, não? Pode acontecer, pode, mas isso é para aqueles que realmente têm muito temor. Às vezes vemos uma pessoa que diz que está bautizada e depois vemos fazendo coisas que não têm nada a ver com as coisas de Deus. Então devemos estar sempre assim, vigilantes quando uma pessoa é bautizada, não? Ver, buscar interpretação, no dom de interpretação de línguas, isso é muito importante para aqueles que são bautizados no Espírito Santo, para não aceitar qualquer profecia, porque se tu estás ali orando, e a pessoa é bautizada no Espírito Santo, pero se Deus te dá a revelação, interpretação de línguas, e tu vês que aquela é língua demoníaca e não é língua de Deus, depois de 5 minutos aquela pessoa quer pôr a mão em tua cabeça e quer profetizar em ti. Ei, espera, em mim não. Em mim não. Eu tenho uma revelação de línguas. Tu não estás falando de língua do Espírito Santo. Não é uma língua angelical. Esta é língua demoníaca. Pero esto Deus dá. ¿Sí? Hay que pedir a Él, porque esto es algo muy serio, ¿sí? Temer a la interpretación de lenguas, ¿está bien? Para no caer en nada. Entonces, para ver, hay la necesidad de entendimiento. Se tu não tem entendimento da palavra, não tem entendimento de Jesucristo, não tem entendimento do Padre, Hijo e do Espírito Santo, não tem entendimento de que, nem quem te bautiza no Espírito Santo, não? Como pode ali confiar naquela pessoa que está chegando ali, que diz que sim, mas não conhece nada, não tem conhecimento nenhum, e quer pôr a mão em nossa cabeça e quer profetizar? Há que tomar muito cuidado com isso. Estamos vivendo épocas difíceis e há que tomar muitíssimo cuidado com isso. Bueno, podemos ver também Pablo, quando foi bautizado por el Espírito Santo, que está em Hechos capítulo 19, versículo 17, que diz assim: foi então Ananias, entrou na casa e ponendo sobre ele as mãos, digo, hermano Saulo, não? Na época chamado Saulo, que é Saulo, não? De Paulo. El Senhor Jesus, que se te apareceu em caminho por onde venias, me ha enviado para que reciba a vista e seja lleno del Espírito Santo.
Então, se Ananias foi ali para justamente se poder volver, dar a vista de novo a Pablo, não? Quando tuvo ali este encontro com Jesucristo, não? E poder também ser bautizado no Espírito Santo. Então, se havia na necessidade de Pablo ser bautizado, porque Pablo aqui era conhecido como Saulo, não? Sim? Quando faleceu, conhecido como Saulo, não? E depois, quando aceita Jesus, quando ele quando as pessoas entendem que realmente ele teve uma conversão verdadeira, começam a aceitar ele como Pablo. Então, se não foi assim, fui bautizado, agora aceitei Jesus, já cambiei de novo, no nome, tá? Não foi isso que passou, tá bem? E a outra dificuldade, que passou aí 11 anos, não? Para poder ser aceito. Já aceitei Jesus Cristo, já não sei o que, a hora vai ser pastor, a hora vai ser presbítero, a hora vai não sei o que. Pablo se quedou 11 anos, e era fariseu e conhecia muito bem a palavra, mas necessitava de conversão total. Amém. Vale? Conversão total, porque ele foi para Jerusalém, foi falar com Pedro e não foi aceito. Vale? Que? Senta Jesus aí, chega aqui, já pensa que barra e tchau, foi Pablo, foi. Foi justamente isso que passou. Se quedou aí 11 anos, uma parte aí no norte de África, se preparando ali e tal, não me acordo agora exatamente de onde foi, mas depois, quando voltou de suas experiências, aí sim vem para as missões. Sim? Aí sim vem para as missões, vem preparado para as missões. Está bem? Bueno, vamos continuar. Agora, então, já entendemos a respeito do bautismo, tá bem? Não vou mais tomar muito tempo. Já entendemos agora o processo até chegar ao povo de Deus de ser bautizado. Agora é importante entender que há que ter evidências do bautismo no Espírito Santo. Sim? Há que ter uma evidência. E evidência é falar em línguas. Não? Como está em Hechos capítulo 12, versículo 4. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe davam que falasse. Em Hechos 10, 46, porque eles ouviam que falavam em línguas e que magnificavam a Deus. Ou seja, entendemos que há a necessidade de falar em línguas, sim, porque isso vemos como evidência. Acuérdate quando falamos do dilúvio, nós já falamos a respeito desse na escola bíblica, tal, a respeito do dilúvio, de Noé, tal, que como se prova, não podemos dizer que houve dilúvio porque não estávamos ali, mas há evidências, sim, nas rocas, não? Há evidências, em todo o planeta, há evidências do dilúvio. E aí, assim, hasta evidências a respeito de que o mundo não passa de 6.000 anos de idade. Há evidências. Sim? Então, lo mesmo, para o Espírito Santo, há evidências. Donde tu puedes dizer, bueno, eu tenho interpretação de línguas, veo que o que a pessoa está dizendo realmente é bautizado no Espírito Santo. Sim? É isso. Não se há. Agora, há pessoas que são bautizadas e falam forte, alto. Eu costumo, às vezes, até seguro um pouco para não falar muito alto, porque me pensa está cheio, abre em línguas e abre muito alto. Há gente que tu nem escute. Diz é bautizado pelo Espírito Santo, falando barrita, ali, abre a sua língua um pouquinho e já está. Cada um é usado de uma maneira por el Espírito Santo. Não estamos para juzgar a nada. Sim, estamos para ter entendimento, para este culto, ter entendimento. Porque se vê uma pessoa e diz, pero eu não via falar em línguas, mas ela já falou quando foi bautizada no Espírito Santo. Às vezes custa muito, não? Há gente que habla com mais frequência, há pessoas que tardam muito, se quedam 1 ano, 2, 5 anos sem falar no Espírito Santo, falar em línguas, mas não significa que não está cheio do Espírito Santo. Só significa que a pessoa não habla em línguas, mas já falou, então já tem evidência. Há que entender isso. Vai?
Muy bien, aí separei algumas perguntas, não? O que é o bautismo no Espírito Santo? Não? Bautismo no Espírito Santo é uma imersão no Espírito. Uma imersão. Não? Bautizar nas águas é uma imersão nas águas. Bautizar no Espírito é uma imersão nele. Em nele, está entregue nele para todo. Não é mais nada, é no Espírito Santo. É estar revestido do poder do Espírito Santo. Então, há a necessidade da imersão, não? E estar revestido. Este é o bautismo no Espírito Santo. Não? Por isso que às vezes nós quedamos llenos, às vezes há que não, aguentar um pouco, que às vezes, não sei se passa com todos, não? Para mim me ataca muito difícil. Eu tenho que me aguentar para não sapatear, para não rodar mais, sim, não me quedar, porque eu me quedava muito cheio. Uns dizem, é meninice, não é coisa de ninho, não sei o que mais, não? Outros já entendem como é um revestimento, uma pessoa que está llena, aí vai por fé de cada um, vai? Então, se como pastor, não, eu entendo, não está, porque senão vai escandalizar os irmãos e não estamos aqui para escandalizar a nada, não? Por isso, vai? Pero se Deus me usa, não? Se estou em um ambiente que Deus me permite que todos tenham o conhecimento suficiente, a madureza suficiente, então digo, Senhor Deus, quero sentir tu poder por completo. Amém? Bueno, gente, vamos parar. Vamos ter que continuar, porque há mais coisas. Vamos ter que continuar em el próximo jueves, vale? Vamos ter que parar, porque a hora se foi. Glórias a Deus. Padre Santo.